Olá a todos, sejam bem-vindos ao meu quarto, mais um quarto de sabedoria. Prazer em ter você aqui para a gente trocar uma ideia. Eu sou o professor Celso Diório. Caso você não me conheça, estou muito feliz em conhecê-lo. Caso você não seja inscrito no canal, por favor, faça a sua inscrição. E, obviamente, né, o famoso combo aí que a molecada na escola fala para eu pedir para o pessoal que assiste ao vídeo, né? Curta, compartilhe e comente. É isso que eles falam, tá? Teve um coleguinha da escola, um aluno meu que brincou que a minha careca brilhava muito, então eu tô colocando o boné para diminuir o brilho, tá? E eu tô testando um fone de ouvido novo para ver se funciona aqui com relação ao que eu preciso fazer, tá bom? Assuntos aleatórios à parte, vamos ao que interessa, tá? Então, hoje o tema é Hamas versus Israel, né? O que estava acontecendo lá, aquela coisa toda. E esse vídeo será um vídeo de opinião, tá? Não será necessariamente um vídeo onde eu coloque verdades absolutas, até porque eu sempre explico isso para os alunos, né? Ou para qualquer outra pessoa com quem eu converse, tá? Opinião, ela não forma conhecimento, tá bom? Eu posso opinar sobre vários assuntos e a partir daí as conversas vão discorrendo, porque é isso que acontece em sociedade à medida que as pessoas vão trocando uma ideia a respeito de inúmeros assuntos, tá? E por que eu falo que opinião não gera conhecimento? Porque, infelizmente, dentro da sociedade, existem pessoas que insistem em colocar a sua opinião como verdade absoluta, tá? E sendo opinião, fica um pouco complicado. Porque muitas vezes nós opinamos sobre assuntos que não conhecemos. E isso que é o perigoso. Quando você fala sobre assuntos que você não tem o mínimo de conhecimento acerca dele, né, ou a respeito dele, fica complicado você conversar com as outras pessoas, tá bom? Um exemplo que eu brinco com os alunos, e claro, respeitando todo mundo que pensa isso, né? É a mesma coisa que você falar assim, eu sou da opinião que a Terra é plana. Por quê? Porque tá na Bíblia. Então, primeiro, não está escrito literalmente na Bíblia que a Terra é plana, então as pessoas interpretam o texto e acham que o texto diz que a Terra é plana, só que a ciência já prova o contrário, entendeu? Então o cara tenta impor a ideia dele, a opinião dele de que a Terra é plana, e a partir daí ele passa a querer que essa ideia prevaleça, tá bom? E não é esse o intuito da nossa conversa hoje. Hoje é apenas para a gente tentar entender, como leigos que somos desse assunto, o porquê de tudo isso, tá? Em inúmeros vídeos que passam pelo YouTube, em inúmeros comentários em redes sociais, existem pessoas próximos a nós, ou nem tanto, que acabam dizendo que um lado está certo, ou que o outro está certo, ou que um está errado e o outro está errado, e já deu para entender, né? Isso parte muito de pessoas que acabam colocando principalmente critérios metafísicos, ou seja, que estão além da nossa realidade, como pauta para discutir esses temas, como o caso, o problema religioso, tá bom? É muito comum nós ouvirmos, principalmente de pessoas ligadas a movimentos de religião protestante, que o que está acontecendo é o complemento de alguma profecia bíblica, né? Porque, falando na condição de professor, acho que todos nós sabemos, pelo menos a maioria de nós sabemos, que os cristãos seguem um livro sagrado, que é a junção de livros hebraicos, né, da religião judaica, com livros exclusivamente cristãos, daí o nome Antigo e Novo Testamento, daí dá a ideia da Bíblia, né, que é o conjunto de livros, tá? E acabam falando que isso é o cumprimento de certas profecias. Então, gente, não dá para falar que é cumprimento de profecia, porque se você pegar o que está escrito lá, e você pode colocar em qualquer época da nossa vida, isso vai sempre estar escrito, tá vendo? Está se cumprindo a profecia, tá bom? Isso é apenas uma opinião de professor, tá bom? Então, colocar que é uma profecia que se cumpre é um pouco complicado, principalmente porque tem gente morrendo, tem gente que está perdendo a vida, tem gente que está ficando mutilada, tem gente perdendo casa, tem gente perdendo condições aí de poder viver a sua vida de forma plena. Isso é perigoso, tá, galera? Se eu defendo um lado, nesse caso, significa que eu estou querendo que o outro se dê mal. E, gente, isso é uma guerra, tá bom? No nosso caso, nós, enquanto brasileiros, nós não tivemos o azar de ter guerra na porta de casa, tá? Como esse pessoal tem há muitos anos, tá bom? E para muitos de nós, principalmente os mais jovens, né, que estão aí antenados em filmes de ação,
filmes de guerra, e seja lá o que for, né? Nas minhas aulas de história, tem aluno do 6º ano perguntando para mim, professor, quando é que a gente vai falar de Segunda Guerra Mundial? Né? Quando é que a gente vai falar das guerras? Como se guerra fosse uma coisa legal, tá? Guerra faz parte da história, tá bom? E a gente entende isso como eventos que vão se sucedendo e que vão trazer consequências, mas vítimas também acontecem numa guerra, tá? Pessoas perdem a vida. E se a gente está falando de um confronto onde um cara tá com uma pedra e o outro tá com um canhão, você dá para perceber quem é que vai perder essa briga, tá? E eu não estou dizendo que um lado tá certo e que o outro tá errado. Vamos lá, vamos entender novamente a opinião do professor, tá? Que agora sim, como é um canal, não é uma sala de aula, eu posso dar a minha opinião, tá bom? Eu não dou opinião em sala de aula. Em sala de aula, eu falo do que eu sei. Só que até mesmo as minhas opiniões são baseadas em coisas que eu sei, não em coisas que eu acredito, tá bom? Para ficar mais claro isso. A opinião, como eu falei, ela é importante, ela tem que ser respeitada, mas ela não gera conhecimento, tá bom? Então eu não estou aqui dando a minha opinião para que você fale assim, nossa, o professor Celso está 100% correto. Não, eu quero que você ouça a minha opinião e tire as suas próprias conclusões em cima de tudo que você estiver vendo a respeito disso. Tudo bem? Então vamos lá. Do ponto de vista histórico, aquele território, durante muito tempo, sempre se chamou Palestina, tá? O povo hebreu viveu naquela região durante um tempo, por volta de 135 depois de Cristo. Eles foram expulsos, né, na chamada diáspora e se espalharam pelo mundo. Beleza, tudo bem, é história. Ainda residiam alguns judeus lá, o tempo foi passando, já havia alguns cristãos, e por volta do século VII começam a chegar muçulmanos naquela região. Então nós temos 3 vertentes religiosas importantes, todas elas monoteístas, e todas derivadas da mesma origem, tá? Que no caso seria as religiões abraâmicas, que seria ali do profeta Abraão, tá? Que está no livro sagrado tanto de judeus, quanto de cristãos, quanto de muçulmanos, tá bom? Cristãos, né, judeus, né, aliás, né, a primeira, né, o mais antigo, judeus, monoteístas, estão ali na crença do Deus único, vivendo suas regras, vivendo seus dogmas, beleza, tranquilo, vida que segue. A região foi dominada por inúmeros povos, né? A gente pode lembrar de alguns agora, os babilônios, os assírios, os persas, os gregos, os romanos, tá? E aí depois, né, na modernidade, nós teremos ali na questão das cruzadas, né, cristãos invadindo a região para tomar dos muçulmanos, né, porque durante o avanço do Islã, os muçulmanos tomaram conta da região. Depois, quando a gente vai para a Primeira Guerra, quando o Império Otomano é derrotado, aquela região passa a ser controlada pela Inglaterra, não é mais controlada pelos muçulmanos, né, pelo Império Otomano, mas é controlado pela Inglaterra. E a Inglaterra apenas explora o local e ela não está tão preocupada no que diz respeito à convivência pacífica. Se estiver controlando, está tudo certo para ele, tá bom? No século XIX, né, um pouco antes do domínio inglês na região, vai surgir o movimento sionista, tá? E o movimento sionista, obviamente, criado por judeus, né? O movimento sionista é o retorno a Sião, né, que seria a terra prometida a Deus por eles, e até aí, de novo, conceito religioso, tranquilo da nossa parte como entendimento. Faz parte da crença do povo judeu e nós respeitamos por isso, tudo bem? Não tem que falar que ele está errado. Quem disser que o cara está errado, tem que provar o certo, então. Então, cuidado, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala que um cara está errado. A gente pode imaginar que ele esteja equivocado em alguns pontos, tá? Mas não necessariamente errado, tá bom? Então, vamos lá. Movimento sionista, o pessoal vai começar a ter esse movimento para poder retornar à Palestina, né? Formar uma nação, realmente. Aliás, formar um Estado, né? Porque os judeus, eles eram uma nação sem um Estado. Porque o judeu se identifica por ser judeu. Então, seja ele brasileiro, seja ele francês, seja ele etíope, e tem judeu etíope, tá bom, galera? Só para vocês entenderem. Nossa, professor, mas então ele é preto? Sim, ele é preto. Tá? Existem judeus etíopes, vai ter judeu nos Estados Unidos, vai ter judeu na Argentina, no México, ou seja, em um monte de lugar do planeta tem judeus. E eles se identificam por serem judeus, tá bom? Essa é a causa maior deles, o retorno
a uma terra em que, nesse caso, né, partindo do ponto religioso, Deus prometeu para eles para que seja a terra do povo hebreu, daquela terra que Deus, no caso, o Deus deles, escolheu para eles. Né? Quem são os escolhidos nesse caso? Os judeus, tudo bem? Porém, com a saída do pessoal muçulmano, os ingleses tomaram conta, esse movimento tomou mais força, principalmente após a Segunda Guerra Mundial, tá? Vale lembrar que a Segunda Guerra Mundial ela teve em mais ou menos uns 80 milhões de mortos, tá? Esses números sempre são diferentes, dependendo da fonte, mas o certo é que aproximadamente 6 milhões de judeus perderam a vida simplesmente porque eram judeus, porque havia uma política, tá? Uma política de eugenia por parte do governo alemão que queria exterminar todos os judeus por considerar os judeus uma raça inferior, uma coisa que dentro do cômpito de nós, seres humanos, não existe, tá? Não existe raça entre seres humanos, só existe uma raça, a raça humana, tá? O que existe entre nós chamamos de etnias, tá? O fato, por exemplo, de eu ser branco, de eu ter olho claro, é porque em algum momento a etnia europeia da qual eu descendo prevaleceu sobre a etnia indígena da qual eu também descendo. Haja vista minha mãe, ela é de origem indígena, tá? Então o que prevaleceu foi a pele branca. Então, por exemplo, eu poderia dizer que eu era europeu, só que não, tá? A minha etnia é ser, segundo Getúlio Vargas, brasileiro, tá? O Getúlio Vargas ele vai falar sobre isso, que é justamente a mistura das etnias que compunham a população brasileira, né? O branco, o indígena e o preto. Daí sai o brasileiro. Então, nesse caso, eu sou brasileiro, tá? Esse movimento que aconteceu em prol do povo judeu está totalmente correto, tá bom? Querendo ou não, era um povo que tinha uma terra, foi retirado dessa terra e não conseguia voltar para sua terra. Assembleia Geral da ONU, 1948, se eu não me engano, no discurso da Assembleia Geral da ONU, se eu não me engano, acho que foi o Oswaldo Aranha, né, o brasileiro, que fez o discurso. E um detalhe, tá, que aí muitos protestantes acabam falando, né, que Deus abençoa o Brasil, difícil encontrar essa bênção diante de tanta mazela que tem por aí. Deus abençoou o Brasil porque foi justamente quando um brasileiro abriu a Conferência Geral da ONU que surgiu o Estado de Israel, né? Com o voto brasileiro, nesse caso. Sim e não, tá bom? Não justamente porque a Assembleia Geral da ONU, toda vez que ela é aberta, o primeiro país a discursar é o Brasil, tá? Isso é tradição. Quando a ONU foi criada em 1945, tá? Com digamos assim, o incentivo dos Estados Unidos, o Brasil foi o primeiro signatário. Então, o Brasil, na época, ali em 1945, falou, não, beleza, eu assino aqui, tá funcionando a ONU, eu assino embaixo. Então, por tradição, como o Brasil foi o primeiro signatário da criação da Organização das Nações Unidas, cabe ao Brasil até hoje o discurso de abertura da Conferência Geral da ONU, tá? E aí, vamos começar a entender aquela questão chamada política, tá? Deixa eu só colocar o Focus Mode aqui para não atrapalhar. Desculpa o barulhinho que fez aqui. Quando a gente vai falar da Assembleia Geral da ONU, a gente vai falar de política, tá? Porque lá existem representantes dos países, então a diplomacia acontece ali naquele local. E é óbvio que na diplomacia vai acontecer alguma briga, vai acontecer alguma disputa que, obviamente, pode gerar algum outro tipo de conflito. Por isso que existe o Conselho de Segurança da ONU, tá? E aí uma curiosidade triste, todos os integrantes do Conselho de Segurança da ONU são os que mais vendem armas no mundo. Né? Então é um pouquinho complicado isso. Mas, enfim, voltando a 1948. Foi acertado na conferência que o território seria 53%, aquele território da Palestina, tá? Que está desenhado no mapinha ali que vocês já viram. 53% daquele território seria Israel e, se eu não me engano, 45% seria Palestina, tá? E aí o restante seria para os demais povos, né? Curdos, cristãos cóptas, cristãos maronitas e por aí vai, beleza? Para Israel estava lindo e maravilhoso, tranquilo, aceitamos, vamos que vamos. Só que os países árabes que estavam presentes na Conferência Geral da ONU não aceitaram. E essa não aceitação veio com uma declaração de guerra contra o recém-formado
Estado de Israel, que estar recém-formado não significou estar despreparado. Eles já estavam se preparando porque já imaginava que haveria esse conflito, tá? Porque no começo havia a questão religiosa, no começo havia aquela ideia de que judeu não se dava com muçulmano, tá? Justamente por questões relacionadas à descendência de Abraão, né? Porque seria Ismael o filho mais velho, e aí os judeus discutem que para os muçulmanos Ismael seria o mais velho, e para os judeus Isaac seria o mais velho, ou seja, o filho da promessa, tá? Mas se o pessoal der uma lida na Bíblia, vai estar escrito que Deus fez dos dois grandes nações, tá? E aí vai depender daquilo que a gente chama de exegese, ou seja, do estudo do livro sagrado para poder compreender melhor, tá? E, infelizmente, nem todo mundo consegue entender assim, vão sempre puxar como é que fala? Puxar a brasa para sua sardinha, né? Para que a coisa facilite melhor para o seu lado, tá bom? Então, vão acontecer 3 guerras importantes, né, nesse contexto. Israel vencerá as 3 guerras e a cada vitória Israel vai expulsando os palestinos, até que simplesmente não tem os 43% palestinos, tá? Isso é questão histórica, tá bom? Eu não estou dizendo aqui quem está certo ou quem está errado. Israel fez a parte dele em se defender de quem estava guerreando contra eles. O maior problema, no caso, é o seguinte: o pessoal da Palestina, eles nunca conseguiram ter paz de fato, justamente porque lá dentro também a coisa não funciona direito. Por alguns motivos. Primeiro deles, corrupção naquele que comanda o lugar. Infelizmente, isso faz parte. E a corrupção, galera, ela não escolhe credo, não, tá? Tem católico corrupto, tem judeu corrupto, tem protestante corrupto, tem muçulmano corrupto, tá bom? Eu não conheço, mas deve ter algum budista corrupto também. Deve ter shintoísta corrupto. A corrupção não escolhe credo, tá? Ela escolhe caráter. Se você tem, você não se corrompe. Se você não tem, você passa a ser corrompido e aí você pode estragar a vida de muitas pessoas. E era justamente o que acontecia naquela região, tá? Os problemas que surgem são de ordem social, com relação à questão de saúde, de saneamento básico, de hospital, de educação, né, escola, tudo mais, tá? Israel fez com que a Palestina dependesse de Israel. Isso realmente acontecia e acontece até hoje. Tinha gente que trabalhava, tem gente que morava na faixa de Gaza, né, que é uma extensão de terra, que são 3 pequenas cidades, né? A maior cidade é Gaza e tem outras 2 pequenininhas lá, e que o cara saía da faixa de Gaza para trabalhar em Israel e voltava para casa, tá? Então o israelense dependia do empregado palestino e o palestino dependia do patrão israelense, tá? E a princípio, para o povão, tá tudo indo bem. O problema são esses líderes que acham que a vontade deles tem que prevalecer sobre o desejo do cara de ser livre, sobre o desejo da pessoa que vive lá de ter paz, sobre o desejo dela de não ter que acordar com barulho de bomba, barulho de tiro, tá? Escutando gente gritando de desespero ou chorando porque morreu alguém, tá bom? As pessoas não querem isso na porta da casa delas, tá? Mas, infelizmente, a gente vai entrar num outro ponto que tem a ver com apoios, tá? De longa data, os países que são repúblicas islâmicas são contra os Estados Unidos e são contra o Estado de Israel. Tá? De longa data isso acontece. E aí a gente pode colocar inúmeros motivos que eu, como professor, vou tentar elucidar alguns para vocês. Por exemplo, o muçulmano, aquele, vamos dizer, o raiz, tá? Ele não vai se envolver com nenhuma coisa que seja da cultura ocidental, justamente por achar a cultura ocidental extremamente perniciosa, extremamente malévola para o modo de vida muçulmano, tá? Então, vamos dizer assim, aquilo que o muçulmano considera impuro, considera pecaminoso, considera fora dos padrões religiosos que estão no Alcorão, não entra no país islâmico. Então, nada que é ocidental entra lá. Tá? Por exemplo, nós aqui no Brasil recebemos influência ocidental, porque somos do Ocidente, e essa influência ocidental vem daqueles que têm o poder de influenciar, que no caso são os Estados Unidos. Tá bom? Isso é desde lá da época da chamada Guerra Fria, tá bom? Muito antes, aliás, tá? Muito antes, aliás.
porque quando vai ter, por volta de 1820 ou 1830, se eu não me engano, o presidente Monroe dos Estados Unidos, ele vai criar a doutrina Monroe, a América para os americanos. América, todo o continente americano, para os americanos dos Estados Unidos. Então, eles começariam a influenciar politicamente os países que estariam surgindo nesse período na América, tá? E no caso do o ódio contra os israelenses vai por questões religiosas também, e porque, querendo ou não, o judeu que não é o raiz, vamos dizer assim, ele vive uma vida ocidentalizada. Tá? Ele vai a festas, ele curte balada, ele vive a vida dele, ele trabalha, ele fuma, ele bebe, ele faz de tudo, como qualquer ser humano faz. Só que esse qualquer ser humano que eu estou citando aqui, a gente tem que separar aqueles que são, de certa forma, fanáticos religiosos. Tá? E existem em muitas religiões os fanáticos religiosos. Existem fanáticos católicos, fanáticos judeus, fanáticos muçulmanos, fanáticos budistas, fanáticos em tudo quanto é lugar. E o problema do fanático é que ele quer que a regra dele funcione para todo mundo. E não é assim que a vida funciona. Tá? Se a gente pensa em liberdade, eu posso ter a liberdade de escolher acreditar em qualquer coisa. Ou não acreditar em nada. É um direito que eu tenho. Tá? Então ninguém pode impor que eu devo acreditar em algo. Mas, infelizmente, fanáticos religiosos não pensam assim, tá? Por isso que aqui no Brasil nós temos pessoas que estão defendendo o Estado de Israel por questões meramente de fanatismo religioso. Então, quando esse cara defende o Estado de Israel, ele está defendendo, tá? Ele tá aceitando que um exército preparado, bem treinado, um exército que atira para matar, faça tudo isso em cima de pessoas que não têm como se proteger. Porque quando eles atiram em um alvo palestino, tem ser humano lá que não é de nenhum grupo desse que eles chamam de terroristas. Tem gente que trabalha lá, tem pai de família, tem mãe, tem criança, tem avós, sabe? Tem seres humanos. Então eu não posso apoiar um lado que mata o outro. Do mesmo jeito que eu não posso apoiar o Hamas, porque ele também promove violência a partir do terrorismo. Ainda que Israel não queira dialogar com o Hamas, isso não dá ao Hamas o direito de lançar uma bomba em qualquer lugar que seja, em qualquer rua, de qualquer cidadezinha israelense, e fazer vítimas naquele local. Então, quando um cara fica do lado do Hamas, ele também está aceitando que inocentes sejam mortos pura e simplesmente pelo desejo de um cara que tem uma arma na mão. Onde é que está o nosso senso de humanidade nesse sentido? Então, eu sou da opinião de que os dois lados estão errados. Principalmente porque tem gente morrendo e ninguém está preocupado com quem está morrendo. Parece que não é isso que está acontecendo. Sabe, eu estou vendo as notícias, eu estou vendo as pessoas falando e a sensação que eu tenho é que essas pessoas não estão entendendo que tem gente morrendo. Ah, mas é porque Deus quis isso, é porque isso é um pecado. Gente, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com gente sendo morta. Bota a mão na consciência. Gente, vamos parar para pensar um pouco nisso. Uma colega de trabalho me perguntou se eu escolhi um lado e qual a minha opinião. O que eu estou falando para vocês foi o que eu falei para ela. Eu estou do lado da vítima. Porque eu não quero que ela seja vítima. Eu sou contra os dois lados. Eu sou contra o Hamas, eu sou contra a política israelense com relação aos palestinos, eu sou contra qualquer grupo que tente lutar contra Israel, e eu sou contra qualquer tipo de atitude que Israel tome para reagir contra esse povo. Porque aí, se a gente for falar de força, foi aquilo que eu falei. O palestino está com uma pedra na mão. O israelense está com um míssil. Quem que vai ganhar essa briga? Ninguém ganha. A ideia principal é vocês entenderem o seguinte: não defenda quem causa a morte. Não defenda. Se você defender alguém que provoca a morte de pessoas, tenta entender que tipo de pessoa você está sendo agora. Eu não vou te falar. Você vai ter que pensar.
Não dá para defender isso, de nenhum dos dois lados. Não existe lado. Existem vítimas. E a nossa função é proteger essas vítimas. Tá? O atual governo brasileiro tentou colocar lá na ONU. Desculpa. Tentou colocar na ONU uma proposta de um cessar-fogo. E o primeiro país que foi contra foram os Estados Unidos. O Brasil quis um cessar-fogo. O presidente brasileiro, o qual eu não tenho nada a favor, como também não tenho nada contra, ele é presidente do Brasil, então ele tem a função de proteger o Brasil, ele estava pensando naquilo que nós brasileiros também pensamos, nas vidas humanas. Tenta passar esse cenário de guerra para os nossos dias, aqui no Brasil. Tenta colocar o mesmo entendimento de que é o cumprimento de profecias na realidade brasileira. Então quer dizer que crianças passando fome é o cumprimento de profecia? Jovens sendo assassinados é o cumprimento de profecia? Esposas sendo assassinadas pelos maridos é cumprimento de profecia? Será? Até porque na Bíblia está escrito que isso ia acontecer. Mas será que a Bíblia é a regra para tudo isso? Eu não estou falando mal da Bíblia não, tá, gente? Tá? O Celso é católico. E como todo bom católico brasileiro, é aquele que vai na missa quando consegue. E eu assumo meu erro nesse sentido. Mas eu não posso usar o meu catolicismo como desculpa para dizer que o que todo mundo está fazendo está errado. Eu estou falando como cidadão, eu estou falando como professor, eu estou falando como alguém que se preocupa com a vida humana. Então, se eu estou apoiando um lado que mata, significa que eu sou a favor da morte das pessoas? Será isso mesmo? É isso que você está pensando? Põe a mão na consciência, meu colega, minha coleguinha. Põe a mão na consciência, meu amiguinho. Não tem lado certo. Israel está errado, o Hamas está errado, o Hezbollah está errado, a Jihad Islâmica está errada. Vocês perceberam que eu falei um monte de nome de coisa palestina e de Israel eu só falei Israel. Por quê? Porque Israel já tem força suficiente, o próprio exército de Israel. O exército, a força aérea, a marinha israelense. Tudo isso arrebentaria com a faixa de Gaza em segundos. Mas eles estão fazendo o povo sofrer. O Hamas, controlando a faixa de Gaza, fazia o povo sofrer, porque era um governo autoritário. Então tem Israel contra os palestinos, o Hamas sendo opressor contra os palestinos, o Hamas matando israelense, o israelense matando gente do Hamas e gente da Palestina. E aí? Quem sai vitorioso com isso? A indústria de armas sai vitoriosa. Vocês não fazem ideia do quanto que ela ganha dinheiro com isso. Se tem uma coisa que faz a economia girar, é venda de armas. Lembra que eu falei? Se não me falha a memória, os países que fazem parte do Conselho de Segurança da ONU são os maiores vendedores de armas do planeta. Será que se resolve tudo na base do tiro? Será que se resolve tudo na base, parafraseando uma cantora brasileira, no tiro, porrada e bomba? Será que é assim que se resolve? Será que a violência é a melhor arma para resolver tudo isso? Será que não existe uma outra forma? Ah, professor Celso, mas já tentaram várias formas e não deram certo até hoje. Por quê? Porque falta. Por que não deu certo? Por uma questão bem simples. Porque está faltando interesse das outras nações em ajudar tanto os palestinos quanto os israelenses. Só que se a gente for pensar naquele que tem uma situação mais calamitosa, você vai pensar no palestino, que mora em situações extremamente quase de pobreza. Agora eles têm fornecimento de água cortado, fornecimento de luz cortado, explodiram hospitais, expulsaram os palestinos das casas. Estava tendo ataque israelense na fronteira com o Egito. O Egito fechou a fronteira, não passa mais palestino pelo Egito. Pelo menos era a última notícia que eu li. Pode ser que tenha aberto a fronteira agora. E aí você apoia Israel? Um homem-bomba entra numa pizzaria com um monte de gente que só está
ali se divertindo, comendo, curtindo com a família, com os amigos. Esse cara grita um dizer dele, né, que eu não vou aqui reproduzir, justamente para evitar esse tipo de situação. Ele se explode e mata 30 pessoas numa pizzaria. E você defende o Hamas? Você tem certeza que você... Eu vou reformular a pergunta. Existe um ser humano dentro de você? Existe alguém preocupado com o outro dentro de você? Achar guerra engraçado, no filme é bom. Acaba o filme, o ator vai para casa. Ele não morreu. Vamos botar a mão na consciência, galera, tá? Eu quis deixar essa opinião simples, tá? Não me alonguei demais, apesar de ter dado 30 minutos, mas eu gostaria que você pensasse a respeito disso. Não defenda lados, defenda a vida, tá? Seja contra as mortes que estão acontecendo. Se você perceber que um lado está exagerando, protege quem está sofrendo mais. Não defenda quem está fazendo isso. Sabe? Você escolher um lado do muro nessa hora é muito complicado. Não escolha nenhum lado, escolha a vida, tá? A vida vale muito mais que dinheiro, vale muito mais que joias, que petróleo, que banco, que casa na praia. A vida vale mais que isso, sabe? E não dá para trocar a vida de uma pessoa por um cheque caindo na conta porque uma arma foi vendida. Vamos botar a mão na consciência, tá, galera? Obrigado mais uma vez por vocês aí colocarem 30 minutos do seu tempo para me ouvir. Fico agradecido demais. Considere se inscrever, caso você não seja inscrito. Deixe seu like ou seu dislike, caso você não tenha gostado, tudo bem também, tá? Isso aqui é um canal aberto a qualquer tipo de opinião. Deixe seu comentário. Eu acho que nesse tema é importante o seu comentário. Respeitarei a todos. Aqueles que eu conseguir responder, eu respondo. Todos os comentários vão ganhar um coração, fiquem tranquilos. E participem dessa ideia de proteção à vida, tá? Não há bandeiras ideológicas, tá bom? Não há bandeiras ideológicas. Vamos pensar na vida, tá? Curte, compartilhe, comente. É isso. Até a próxima. Um abraço.